história que eu trouxe hoje para o nosso encontro virtual de histórias vem do meio de uma floresta e fala sobre uma casa, a casa da cutia e da onça pintada. No meio da floresta sempre viveram muitos bichos. A cutia e a onça pintada viviam em lugares diferentes da floresta, mas era a mesma. A cutia gostava muito de tomar banho num rio que ela também gostava muito da água para beber. E um dia, tomando banho e refletindo sobre a vida, a cutia pensou assim: ai, sabe de uma coisa? Eu tô tão cansada de ficar rodando nessa floresta com medo o tempo todo de ser caça para algum bicho maior. Ai, eu tô tão cansada de ficar andando por esse... Olha, eu acho que eu tô precisando de um lugar só pra mim. Eu acho que eu vou fazer uma casa pra mim. Tá aí, já sei. É isso mesmo que eu vou fazer. Depois de pensar, assim que saiu de dentro da água, a cutia logo avistou um terreno na frente dela que seria maravilhoso para construir uma casa. Ela então foi até lá, afofou a terra e começou a colocar umas estacas de madeira para poder construir a base de sua casa. Quando chegou a noite, a cutia foi embora. Mas de noite também apareceu a onça nesse rio para poder também beber água, tomar banho e refletir sobre as coisas da vida. E a onça pensou: poxa, eu queria tanto um lugar tranquilo para ficar. Eu tô tão cansada de ficar andando por essa floresta o tempo todo. Olha, aqui perto desse rio seria um bom lugar para morar, porque veja, eu podia ficar de espreita na minha casa e quando aparecesse algum bicho, eu pegaria. Eu não ia ter muito problema, tá aí. Acho que uma casa aqui perto desse rio é um bom lugar. E pensando assim, a onça também, depois de tomar banho, foi procurar um lugar perto do rio para poder construir sua casa. Quando ela chegou perto do rio, encontrou um terreno que ela achou que seria muito bom para fazer uma casa. E o terreno já estava até todo limpo, com umas estacas. Ela pensou: esse lugar é onde eu vou morar. E continuou colocando mais estacas para fazer uma casa muito boa. Quando foi no outro dia, a cutia levantou para ir até o terreno continuar a sua casa. E quando chegou lá, tomou um susto danado. Oxe, tinha mais coisa naquele terreno que ela não tinha colocado. Então a cutia começou a pensar que quem estava ajudando ela a fazer a casa era o Deus Tupã. Pegou mais estacas, pegou muito mais material e fez um pedaço da casa. Quando já estava de noite, a cutia foi embora. Mas, naquela noite, também voltou a onça pintada para poder continuar a fazer sua casa. E quando a onça viu que a casa já estava quase pronta, ela pensou: obrigada, Tupã, por estar me ajudando a fazer minha casa. E no outro dia, aconteceu a mesma coisa. Vamos, minha gente, que uma noite não é nada. Vamos, minha gente, que uma noite não é nada. Olha, quem chegou foi Chucuru no romper da madrugada. Quem chegou foi Chucuru no romper da madrugada. E vamos ver se nós acaba o resto da entrega.
maba. O resto da empeleitada. Elas passaram uma semana construindo a casa. E quando a casa ficou pronta, finalmente, a cutia, de noite, foi com toda a sua mudança. Mas a onça pintada também. E quando a onça pintada chegou, a cutia já estava deitada, de barriga cheia de janta e muito bem instalada. Foi quando a onça falou: "Quem é você? O que é que tá fazendo dentro da minha casa?" E a cutia falou: "Eu, hein? Eu não tô fazendo nada na sua casa, essa casa é minha. Eu construí com a ajuda de Tupã." "O quê? Não. Quem construiu com a ajuda de Tupã fui eu, essa casa é minha. E daqui eu não vou sair." E foi assim, meus amigos, que elas passaram essa noite acordadas dentro da mesma casa. Porque a cutia ficou desconfiada da onça pintada. Vai que na hora que ela dormisse, a onça pintada fizesse ela de caça. E a onça pintada pensou que a cutia também podia fazer alguma coisa. Bom, o que fazer então, não é? Quando o dia raiou, a onça pintada falou bem assim para a cutia: "Com a ajuda de Tupã." "O quê? Não. Quem construiu com a ajuda de Tupã fui eu, essa casa é minha. E daqui eu não vou sair." E foi assim, meus amigos, que elas passaram essa noite acordadas dentro da mesma casa. Porque a cutia ficou desconfiada da onça pintada. Vai que na hora que ela dormisse, a onça pintada fizesse ela de caça. E a onça pintada pensou que a cutia também podia fazer alguma coisa. Bom, o que fazer então, não é? Quando o dia raiou, a onça pintada falou bem assim para a cutia: "Se quiser ficar aqui, vai ter que trazer caça, vai ter que cozinhar." A cutia pensou: "Mas e agora? Como é que vai ser? Eu vou ter que caçar? Vou ter que cozinhar para onça pintada? Isso não tá me cheirando bem." Mas a cutia era um bicho muito esperto, meus amigos, e pensou num plano. E logo, logo tratou de fazer com que esse plano se tornasse realidade. Ela chegou bem lá no meio da floresta e começou a bater na porta de um outro bicho. "Jaguatirica? Dona Jaguatirica? Olha, eu tenho uma coisa para falar para a senhora, hein? É uma notícia muito quente, quentíssima. Ah, não, a senhora não pode sair? Não tem problema não. Eu posso falar daqui mesmo. Sabe o que é, dona Jaguatirica? É que a onça pintada tá fazendo a maior fofoca da senhora pela floresta toda." O quê? Vai tomar uma... Sim? Ah, tá certo então, hein? Não precisa me agradecer não. Tudo bem, tá tudo certo. A Jaguatirica ficou tão irada com a notícia que a cutia tinha dado, que o primeiro bicho que apareceu por lá, ela deu um abraço que só as jaguatiricas sabem dar. Apertou tanto o bicho. Era um macaco. Que o macaco desmaiou. A cutia, então, pegou o macaco que estava desmaiado, saiu carregando e foi até em casa. Quando chegou em casa, colocou o macaco no canto e, se fazendo de braba, disse assim: "Tá aí, ó. Tá aí, onça pintada. Agora eu que trouxe a caça e você cozinha." A onça ficou muito impressionada e falou: "Mas se um macaco desse tamanho virou caça da cutia, ela pode me fazer de caça também. Eu acho que eu não vou ficar aqui nessa casa com ela não, hein? Eu achei que essa cutia ia ser uma boa presa, mas eu acho que ela pode fazer alguma coisa comigo." E com medo
de que alguma coisa desse errado naquele plano de casa, já que ela não ia ter sossego, a onça pintada resolveu ir embora de lá. A cutia também foi embora, porque ela ficou imaginando o tempo todo que a onça pintada a qualquer momento podia voltar. E também foi embora. E o macaco, minha gente? O macaco, quando finalmente acordou, ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha bicho nenhum, olhou ao redor, percebeu que estava numa casa muito aconchegante e bem feita. E ele, achando que era um presente de Tupã, ficou naquela casa para todo sempre. Yeah.